sabedoria para que quando nós soubermos de algo, algo que não é bom, que a gente possa ter uma atitude proativa e generosa e correta e salvadora da pátria. Deus pode nos capacitar para isso. Aliás, Deus quer nos capacitar para isso, porque nós sejamos essas pessoas reconciliadoras. O item 3.2 diz: Abigail usa de sabedoria para com Davi. Usou de sabedoria. Sabe o que ela fez? Ela pegou vinho, ela pegou carne, ela pegou trigo, ela pegou passas, ela pegou pasta de figo. Comida sempre é bom, né, irmãos? Comida sempre pode reconciliar situações. E ela então levou até Davi. Davi ia matar a todos, mas Abigail se inclina, pede para falar, pede um favor, reconhece que Davi é o escolhido de Deus. E com isso ela contornou a ira de Davi. Ela usou prudentes palavras de reconciliação. Como têm sido as nossas palavras? Prudentes de reconciliação ou palavras que incitam a raiva, a ira, que alimentam ira e raiva, né? Abigail, ela livrou Davi de pagar a Nabal com a mesma moeda. O que nós somos? Nós somos da turma do deixa disso ou nós somos da turma de colocar lenha na fogueira? Com Abigail, nós aprendemos que nós devemos resolver os conflitos e não alimentar os conflitos. E também, o julgamento de Nabal não pertencia a Davi, o julgamento de Nabal pertencia a Deus. Então a gente precisa se lembrar disso, que ainda que as pessoas façam coisas terríveis e que a gente, aos nossos olhos, entenda que é terrível, nós precisamos permitir que a nossa ira seja acalmada e que o julgamento, a resolução disso esteja nas mãos de Deus e não nas nossas. O item 3 diz sobre o fim de Nabal. Nos festejos da tosquia, Nabal se embebeda, festeja, bebe bastante, e quando ele volta para casa, ele nem lembra o que ele tinha feito, né? Abigail já tinha conversado com Davi, tinha retornado para casa, e ele chega bêbado. Então, só no outro dia, Abigail conversa com Nabal sobre as consequências do que ele fez com Davi, né? E veja que aqui também se mostra a sabedoria de Abigail, porque não falou com ele em qualquer momento, um momento inapropriado, né? Ela esperou passar, porque também se sóbrio, ele maltratou a Davi, que seria o rei. Imagina embriagado, o que ele não poderia fazer com a própria Abigail, né? Então há um momento certo para falarmos coisas verdadeiras, né, para que sejamos atendidos. Se a gente fala no momento errado, talvez a gente perca a chance de ser atendido. Então nós precisamos também buscar a sabedoria de Deus para falarmos as coisas no momento certo, que Deus prepare o momento para que a gente fale. E tudo isso é conseguido através de uma experiência com Deus, através de um relacionamento com Deus, e nós precisamos buscar isso nele. Entender, buscar através de Deus, que a gente consiga entender que às vezes calar é melhor do que falar. E esperar a hora certa, para ser então ouvido de verdade. Quando Abigail conta para ele o que aconteceu e que Davi viria com seus homens para exterminar tudo, inclusive a ele, Nabal fica paralisado com os resultados de sua atitude. Bom, não acontece porque Abigail interviu, como a gente já viu, né? Passado alguns dias, Nabal morre, há quem diga que ele teve um derrame, né? E Davi, então, sabendo que Abigail tinha ficado viúva, ele o convida para ser a sua esposa e ela aceita. Abigail, então, foi uma das 6 esposas do rei Davi. Abigail, ela impressionou Davi com a sua prática discrição e com seu bom senso. Ela teve uma atitude, ela foi discreta, ela trabalhou como que nos bastidores e teve um papel muito importante na preservação da sua casa, do seu marido e dos seus bens. E também na preservação das mãos limpas do rei Davi, que não tiveram sangue de Nabal. Então ela foi muito importante mesmo, e ela soube reconhecer a autoridade de Davi e a autoridade de Deus sobre a vida de Davi e sobre a vida de todos, né? Nós precisamos entender que com as nossas atitudes nós passamos mensagens. Que tipo de pessoa nós somos? Abigail foi humilde, falou um conselho muito importante para a vida de Davi. Abigail assumiu um erro que não era dela.
Abigail resolveu conflitos e isso tudo chamou a atenção do rei, que o chamou para ser esposa dela. Gente, o rei também, Jesus, teve a sua atenção e tem a sua atenção chamada para nós, e não pelas atitudes que nós temos humanamente, mas pelas atitudes que Ele sabe que com o Espírito Santo de Deus em nossas vidas nós podemos ter também. Nós podemos ser guiados pelo Espírito de Deus e termos a sabedoria de Deus e sermos pessoas que passam as mensagens certas. E Ele já é atraído por nós, não pelos nossos defeitos, mas sim pelas qualidades que o Espírito de Deus e a vida de Deus imprimem em nós. Basta apenas que a gente aceite isso, que a gente queira essa sabedoria que faz a diferença. Essa sabedoria que faz a diferença, ela está à nossa disposição. E que a gente então queira ter essa sabedoria. E não assim para termos holofotes sobre nós, para quem sabe, bom, até poderíamos escrever livros, fazer palestras, sermos youtubers, né? Mas essa sabedoria é para resolver esses conflitos pequenos, mas que podem sim tirar a culpa, como, né? Ela tirou a culpa que Davi talvez teria se matasse Nabal, né? Nem teria começado ainda seu reinado, já estaria fazendo algo que desagradaria ao nosso Deus. Então ela foi usada para o bem de Davi. Nós precisamos buscar essa sabedoria para sermos usados para o bem dos nossos filhos, para o bem dos nossos cônjuges, para o bem da nossa igreja, para o bem da nossa pastora, para o bem das pessoas com quem nós convivemos, sabe? Então, de maneira discreta, como Abigail fez, ela não colocou um holofote sobre ela para dizer, vou falar com Davi, venham comigo, ouçam o que eu vou dizer e eu vou mudar a mente do rei. Não, ela foi humildemente, pediu para falar, pediu para ser ouvida e teve sabedoria no modo como ela falou. Assim como teve sabedoria para falar com seu marido depois em casa. E nós, com nossas atitudes, né? Então nós passamos essas mensagens, nós somos observados. Nós somos observados pelas pessoas à nossa volta, então nós temos essa responsabilidade de representar a Deus e a vida de Deus e a sabedoria de Deus. Que a gente possa entender essa responsabilidade, esse compromisso que temos e buscarmos mais e mais da sabedoria de Deus. Que a gente possa pensar antes de fazer as coisas, que a gente possa pensar antes de falar. Até mesmo a nossa opinião sobre algo, talvez num determinado momento não é dirigida por Deus, não é em cima da nossa confiança em Deus, é em cima do que nós vemos, em cima das circunstâncias, e dizer esta opinião pode chocar outras pessoas. Que a gente tenha a sabedoria de guardar as nossas opiniões e de também esperar de Deus as respostas, de confiar em Deus, de não fazer as coisas pelas nossas próprias mãos, de não sermos avarentos, mesquinhos, vaidosos pelas coisas que nós conquistamos, né? Então, a sabedoria ou a tolice fazem diferença nas nossas vidas. O que nós queremos ter? Que diferença nós queremos ter? Sermos reconhecidos pela tolice ou sermos reconhecidos pela sabedoria, e a sabedoria do alto, a sabedoria dos céus, né? Sábios como a Abigail, se nós formos sábios como a Abigail, no tempo certo nós seremos honrados. E agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Abigail passou a mensagem certa, foi sábia, foi temente a Deus, fez as coisas certas e o rei a chamou para ser a sua esposa. Jesus também nos chama para sermos a esposa dele, a igreja que é a esposa de Jesus. Que a gente possa aceitar esse chamado e sermos como Abigail, uma pessoa sensata, uma pessoa sábia, uma pessoa temente. Vou ler aquelas características que eu falei: humilde, de atitude, pacificadora, que sabe o momento de falar, inteligente e prudente. Ultimamente, às vezes, nós fazemos o que vem à nossa cabeça, nós vivemos impulsivamente, mas Deus está nos chamando para calmar e para fazer as coisas conforme a sua sabedoria. Que nós sejamos, então, pessoas que fazem a diferença porque buscamos a sabedoria de Deus. Fiquem com Deus também.